tentar fazer o melhor possível, Eduardo. Vamos tentar fazer o melhor possível. Vamos lá. Cobrir o Norinho não é fácil, né? Mas vamos tentar. Bem, nós vamos dar então continuidade ao capítulo 8. Estamos estudando a emancipação da alma. E o assunto de hoje é a segunda vista, parte 2, ou dupla vista. Vai fazer alguma apresentação? Eu quero falar assim, tudo que nós vamos falar, o que estamos falando até o momento, é o perispírito que passa e o espírito, né? É disso que nós estamos falando, tanto no sonambulismo, que é o desprendimento aqui do perispírito e do espírito do corpo, né? Então nós vamos falar hoje de dupla vista, é exatamente o perispírito e o espírito se deslocando do corpo. Por que a segunda vista aparece hereditária em certas famílias? Semelhança de organização que se transmite com as outras qualidades físicas e, pois, desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação que se transmite também de um para o outro. Eu acho que vale a pena aí abordar que a estrutura física da pessoa é importante para que fenômenos possam acontecer, né? Então, essa questão hereditária ela pode ser de fato verdadeira em função dessa situação, né, de se encontrar uma estrutura biológica mais adequada para que aconteça essa. Dá um Ctrl L aí para aumentar a tela. Aqui, conforme o Eduardo estava falando, a segunda vista, a gente pode imaginar conforme o corpo físico nosso. A gente herda as características do pai e da mãe. Então, se o pai ou mãe tem mediunidade, alguma coisa assim, não que todos os filhos vão herdar a mediunidade dele, mas algum pode herdar também, ou 2, ou 3, ou um só, ou nenhum também, de acordo com o planejamento do plano espiritual que esse espírito está vindo. Se ele veio com a missão de ter uma mediunidade, de fazer algum trabalho em cima disso, então ele pode herdar as características do pai e da mãe. Ele herda as características porque a mediunidade é um efeito do organismo, né? Depende do organismo. Todos nós somos médium, mas aí nós estamos falando de uma mediunidade mais ostensiva, né? Então, é tudo em função do organismo. O organismo tem que estar preparado para aquilo. E tem a questão aqui que ele fala de espécie de educação. Uma vez a mãe ou o pai sendo médium, recebeu um espírito, ele começou a ter mediunidade, o pai e a mãe já tendo a educação na mediunidade, vai auxiliar ele também. Então passa as características físicas do pai e da mãe e também o estudo, né, o ensino que ele teve para a criança. Vamos lá. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista. A doença, a aproximação de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo está, algumas vezes, em um estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. As épocas de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas que superexcitam o moral provocam, algumas vezes, o desenvolvimento da segunda vista. Parece que a providência, na presença de um perigo, dá-nos por meio o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem-nos numerosos exemplos. Aqui assim, o que ele fala da aproximação da doença? Por que acontece essa segunda vista? Quando a pessoa está com uma enfermidade muito grande, os laços do espírito começam a se afrouxar no corpo. Então o espírito fica um pouco mais livre. E com isso ele consegue sair um pouco mais do corpo. O que é a segunda vista? É praticamente isso, a gente sair do corpo e ter a visão espiritual, a audição espiritual, tudo é muito mais aguçado, né, no espírito, né? Então, quando a pessoa está com uma enfermidade muito grave, ou quando está perto de desencarnar, eu já presenciei 2 vezes isso, né? A pessoa começa a ver o plano espiritual, porque o corpo está mais debilitado, então os laços do espírito começam a se soltar com mais facilidade. E daí o espírito consegue se desprender. Porque, na verdade, o nosso corpo é uma prisão, né? Nós estamos presos aqui. E dependendo da condição do corpo, se é um corpo mais grosseiro, vamos chamar de grosseiro, mais materializado, por exemplo, um espírito mais evoluído, já tem um certo adiantamento, ele tem um corpo correspondente a isso. Um espírito que ainda não está muito evoluído, que é um pouco mais rude e tal, ele vai ter um corpo também um pouco mais rude, né? Então, é mais difícil de ter esse desprendimento do perispírito. Então, no caso de um acidente, por exemplo, que ele fala
que excitam a moral, né, emoções e causas superexcitam a moral, provocam. Num caso de um acidente, quantas vezes a gente já não ouviu falar? O camarada sofreu um acidente e passou a vida dele inteirinha na frente dele. Então ele consegue resgatar tudo aquilo que ele passou na vida, né, os momentos principais, pelo menos. O que é isso, senão um deslocamento do perispírito do corpo? E daí, é o que eu falei, a mente dele, a memória dele fica muito mais aguçada, muito mais ampliada, então ele consegue ver tudo, né? E às vezes tem pessoas que passam por emoções fortes também, a perda de um parente, por exemplo, e ele pode, de repente, desenvolver esse tipo de segunda vista, né? Não todos, né, gente? Não são todos. Normalmente, aqueles às vezes já vem com uma programação para isso, né? Ou que de alguma forma ele tendo isso, ele vai auxiliar em alguma coisa, mas às vezes a pessoa perdeu um ente querido. Não necessariamente que ele vai ver esse ente querido, mas de repente ele começa a ter algumas visões nesse sentido, né? As pessoas dotadas da segunda vista têm dela sempre consciência? Nem sempre. É para elas uma coisa muito natural, e muitos creem que se todo mundo se observasse, cada um deveria ser a mesma coisa. Vamos comentar um negócio. Antes de entrar nesse comentário, na pergunta anterior, a pessoa não precisa ser espírita para poder ter aquelas visões. Pode ser de qualquer religião. Lá no final ele falou sobre isso. Independente da religião, a pessoa vê. Às vezes nem tem a religião, ele acaba passando por isso. Mas evangélico, católico, qualquer um, não importa a denominação. Aqui, as pessoas nem sempre, né, elas têm consciência. Às vezes é tão natural, algumas pessoas se assustam, né, depende do que vê, porque a visão é um negócio complicado. Você vê não só coisa boa, você vê coisa ruim também, coisa errada também. Então é muito complicado, às vezes a pessoa se assusta, se traumatiza, cada um responde de um jeito, né? E tem uns que, para ele, parece que é um negócio normal, assim, ele não liga muito, sabe? Ele vê, mas eu acho que não afeta muito ele, vamos dizer assim. Principalmente em criança. Até 7 anos, quando se completa a reencarnação, até os 7 anos a criança tem muita propensão a ver o plano espiritual. Então tem os amiguinhos dele, para ele é normal aquilo lá, não se assusta, né? Raras exceções também tem, né? Nós aqui já tivemos menina de 8 anos, se não me engano, acho que ela tinha 8, e ela tinha visão e estava extremamente perturbada. Mas nem todos são assim, né? Alguns veem e acham uma condição normal. Então ele trata aquilo como normal. Eu não conheci uma médium, mas de internet, assim. Ela conta uma história, quando ela era criança, ela aprontava demais. Né? Como, assim, os espíritos falavam para ela, faz isso, coisa errada, né? Aí o outro, não faz não, que tua mãe vai te bater. Mas para ela era tudo gente normal, era amigo dela. E ela tem uma visão, assim, apuradíssima com o espírito. Ela vê como está vendo a gente normal, assim, né? Então ela relatou muitos casos desse tipo, né? Até depois de adulta, já, antes de trabalhar na mediunidade e trabalhar no espiritismo, ela também já via tal, mas ela não se assustava. Então, para ela era uma coisa normal. Veio numa condição normal desde a infância e depois continuou. Poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão que as outras? É sempre a alma que irradia mais livremente e que julga melhor que sob o véu da matéria. Essa faculdade, em certos casos, pode dar a persciência das coisas? Sim, dá também os pressentimentos, porque existem vários graus nessa faculdade, e a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns. Aqui assim, ó, ela fala que é sempre a alma que irradia livremente, aquilo que eu falei, ela acaba aqui deslocando um pouco do corpo, né? Então ela consegue perceber livremente as coisas, né? Mas também, ó, nos pressentimentos, né? Às vezes a pessoa não está vendo, ela não tem uma visão, ela pode ter uma sensação, parece que tem algum espírito aqui do lado, tem alguma coisa aqui do lado, ela não sabe, não consegue ver, e no fim vai ter mesmo. Ou senão ela tem um pressentimento da coisa, né? Se eu for por ali, acho que vai, sabe, é melhor eu não ir. Alguma coisa está me dizendo que não é para ir por ali. Quer dizer, não deixa de ser também, está na categoria de segunda vista, por quê? Com o espírito, né, o perispírito mais radiado, assim, mais deslocado, o que acontece? É mais fácil ele perceber o plano espiritual, perceber a orientação do plano espiritual, então ele acaba tendo essa sensação com maior facilidade, né? Então é isso que ele está falando aqui. Então não necessariamente a gente pode ter uma segunda vista ou qualquer outra mediunidade. Vai aflorar aquilo que de repente está mais propício para nós, né? Como eu falei, ou o desdobramento, ou audição, ou visão, ou tudo junto, de repente, o fato dele desdobrar
ele pode acabar percebendo tudo também, né? Audição, visão, não só a percepção, mas pode ter outras coisas aí também que ele vai acabar, vamos dizer assim, mais sensitivo com o assunto, né? Até a percepção de algum espírito. Bom, esse assunto era para a semana que vem, né? Mas nós vamos... a gente resolveu fazer agora, porque assim o Norinho, quando volta, já não fala mais do assunto. Ele fala, vocês acabam lá. Lá no Livro dos Espíritos tem um resumo bem grande. Se a gente fosse colocar aqui, daria uns 16 slides. Então ele está resumindo o sonambulismo, êxtase e a segunda vista lá. Está fazendo os comentários dele, o Kardec, né? Então depois, se vocês quiserem, peguem o Livro dos Espíritos e vê lá. É bem claro, né? A explicação dele é tranquila. Então aqui eu acabei fazendo um resumo, né, do que ele está falando lá, alguma coisa mais importante assim, para a gente comentar. E resgatar tudo aquilo que já foi falado. Sonambulismo é um estado de independência da alma, mais completo do que o sonho, que permite ao espírito maior amplitude ainda de suas faculdades. O sonambulismo pode ser natural ou magnético. Um acontece espontaneamente e o outro é provocado artificialmente por meio de indução hipnótica ou magnética. O sonâmbulo age sob a influência de sua própria alma e exprime o seu próprio pensamento. Eventualmente, o sonâmbulo também pode se comunicar com espíritos, sonambulismo como uma variedade da faculdade mediúnica. Pode sofrer interferência de espíritos obsessores, por meio de técnicas hipnóticas, que influenciam no comando da atividade mecânica do seu corpo físico. Vamos começar no começo, vai. Vamos fazer igual a Eduardo. Eu ia começar pelo fim, mas vamos lá. Então, o estado de independência da alma, né, quando a gente dorme, ele tem o sonambulismo, que é diferente do sonho que ele está falando, aquele sonâmbulo que levanta, sai, anda para tudo quanto é lado, né? Pode ser natural ou magnético. O magnético é hipnose, né? Pode ser hipnotizado. Um acontece espontaneamente, que é o natural. O outro não, é provocado, né, pela hipnose. O sonâmbulo age sob a influência da própria alma e exprime seu próprio pensamento. O que acontece? Ele, sonâmbulo, saiu do corpo, né? Então ele está desdobrado, vamos dizer assim, mas ele tem o controle do corpo, né? O corpo está andando pela casa, mas ele está desdobrado. E daí, quando a gente desdobra, aquilo que eu falei, nosso pensamento, nossa visão, nossa audição, tudo fica muito maior, fica tudo muito mais aguçado, porque o espírito não tem o quê? A barreira da matéria. Vamos citar um exemplo bem banal aqui. Vamos dizer que esse prédio aqui seja o nosso corpo, né? E nós aqui somos os espíritos, ou o perispírito. Aí você está escutando um burburinho lá fora. A gente aqui dentro não está escutando, não está entendendo direito o negócio, né? Aí você abre um pouco a porta, você já começa a escutar um pouco melhor, né? Então ele já teve um deslocamento, vamos dizer assim, você saiu um pouquinho do corpo, aí você consegue escutar algumas coisas, entender. Mas saiu do corpo totalmente, aí você vai lá na rua e vê o pessoal que está conversando, você sabe exatamente o que eles estão conversando, então alguma coisa mais ou menos assim para a gente ilustrar o assunto, né? Então, quando ele sai do corpo, não podemos esquecer que um espírito que está lá, independente da condição dele, ele pode ser um espírito evoluído. Então, ele já passou por outras vidas, já tem outros tipos de conhecimento, outros, atributos no espírito dele, que não está desenvolvido nesse corpo, ele não está praticando nesse corpo, mas ele tem um conhecimento armazenado ali. Então, quando ele sai do corpo, ele consegue acessar esse conhecimento que ele tem. E daí ele consegue utilizar. Às vezes mesmo fala, pô, mas ele não tem uma cultura para isso, como é que ele fala sobre isso? Tal? É porque ele realmente saiu, consultou a própria memória dele espiritual e está falando. Eventualmente também pode se comunicar com espíritos, também pode acontecer isso. Pode até trabalhar, né? Ele sai e vai trabalhar no plano espiritual, auxiliando e tal. Só que aqui tem um problema, né? Essa comunicação com o espírito não é só espírito bom, pode ser aqui, ó, obsessores. E aí é um grande problema. Porque por meio de técnicas hipnóticas do obsessor com ele, né, ele influencia o comando da atividade mecânica do corpo dele. Então, qual é um grande problema para um sonâmbulo? Uma criança, por exemplo, você precisa esconder chave para não sair para a rua, né? Ou faca, por exemplo, para não pegar, não fazer alguma coisa assim. E num caso de um obsessor, ele pode hipnotizar ele aqui, ó, e tem o comando do corpo dele totalmente, podendo fazer qualquer coisa com o corpo dele, né? Então é um perigo mais por causa disso. Gabriel Delane, no livro O Espiritismo perante a Ciência, tem uma história lá, o jovem padre. O que acontecia com esse padre? Ele acordava à noite? Não, ele era sonâmbulo, né? Então ele se levantava da cama e começava a escrever sermão. Escrevia.
E aí uns amigos dele, né, que viu, né, um dia, pegaram um papelão grosso e colocaram na frente dos olhos dele, entre o olho e o que ele estava escrevendo. E ele não parou, ele continuou normal, escrevia normal ali, né? Então é sinal o quê? Não é a vista do corpo que ele estava usando, era a vista do espírito, e ele escrevendo normal. E quando ele terminava o sermão dele, ele lia em voz alta, né? Não é bem ler, porque não era o olho físico, mas ele lia em voz alta o negócio. E se tivesse que corrigir alguma coisa, ele ia lá exatamente no ponto que ele queria corrigir e alterava exatamente naquele ponto. Então ele fazia isso como sonâmbulo, né? Ele levantava, fazia todo esse sermão, lia, acho que via se estava bom ou não estava bom, ia lá e alterava. Essa é a história que está lá nesse livro aqui, O Espiritismo perante a Ciência. Bem, o êxtase. O êxtase é a emancipação da alma no grau máximo, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que a prendem ao corpo. Conforme a evolução do estático, cuja lucidez é ainda mais acentuada, ele pode vislumbrar faixas espirituais superiores em que lhe é dado aurir de uma paz e de um bem-estar inexprimíveis. Aqui depois nós vamos contar esses dois casos aqui, mas o êxtase, assim, a pessoa, ela alcança planos espirituais maiores, né? Mais altos, assim. Então ela tem um contato um pouco diferenciado. Tanto é que ele fala ali que é fácil, ó, poderia transpor, ela não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que a prendem. Eu coloquei aqui dois assuntos para falar. Eu vou falar primeiro da EQM, já que nós estamos falando disso. Eu vejo muita história de EQM, eu acompanho bastante. E tem muitos relatos que a pessoa tem o processo de EQM, e ela acaba indo para um local que ela acha muito bonito, muito legal, muito gostoso. Ela não quer sair de lá de jeito nenhum. Não, eu não quero ir embora, eu não quero ir. Explica o que é EQM. Experiência de quase morte. Experiência de quase morte. São aquelas pessoas que de repente quase morrem, né, e acabam voltando. Então eles chegam em determinado local que é muito agradável, né? E tem casos que eles não se lembram dentro da família. E tão bom que é lá, eles não querem saber. E eu vi um caso de uma senhora que ela teve um problema no corredor lá da casa dela, caiu, e ela estava contando isso. Ela não lembrava de filho, de nada para ela. Ela queria ficar lá e continuar lá, que lá estava uma maravilha e não queria saber de outra coisa. E como é que ela conseguiu voltar? Ela ouviu a filha dela gritando por ela. Aí ela ouviu a filha, daí ela lembrou de filha, de família, não sei o quê, papai voltou. E tem outros casos assim também que a pessoa não quer voltar, eu quero ficar lá. Mas aí eles falam que tem uma mão, tipo uma mão empurra assim, ó, e ele acaba voltando, ele cai tipo num túnel assim e de repente está no corpo, aí sentindo as dores, o peso do corpo, né? Então às vezes a pessoa não quer. E tem casos também, bastante casos, que a pessoa está indo em um determinado local, começa a relatar, tinha isso, tinha aquilo, uma pessoa do meu lado, tal, mas ela fala, ó, dali eu não posso ir. A pessoa falava para ela, você não pode passar dali. O que seria esse passar dali? Eu imagino que é isso aqui, ó, quebrar totalmente o laço que prendeu o corpo, aquele cordão de prata. Então, se a pessoa passasse de determinado local, ela ia ter um problema com o cordão de prata, né? E aí tem a questão contraditória aí, que é a questão do suicídio. Ixi, né? Aí é complicado. Não é. Se ele forçar essa passagem, ele está cometendo um suicídio. Um suicídio. Então, aquele local harmonioso que ele está vislumbrando ali, vai deixar de ser de imediato. Eu acho que ele não passa com facilidade, porque tem casos assim, a pessoa veio relatando um portal, né, ela estava num portal, e tinha, eu acho que eram duas freiras, duas mulheres vestidas como freira, e a moça chegou perto, e as freiras estavam lá justamente para não deixar passar. Mas, de repente, é uma opção da pessoa. Eles deixam, tem casos assim que ele fala, você quer voltar ou você quer continuar aqui? Né? Aí a pessoa resolve voltar, porque ela está lúcida, né, com a família, aquelas coisas. Então, tem vários casos. Cada caso é um caso. Não dá para falar que vai ser exatamente assim. Né? Você desencarna, não tem casos repetidos de desencarne nem de nascimento. Cada um tem um caso específico. Mas tem muitos casos que eles contam desse jeito. E tem outros casos também para a gente falar de dupla vista. A pessoa sofreu um infarto, por exemplo, vai fazer uma cirurgia qualquer. Aí, ela, de repente, ela está fora do corpo, ela está vendo o corpo dela lá, o pessoal trabalhando. Aí teve um cara que contou que teve uma entidade do lado dele. Pô, vocês não vão ajudar, você não vai fazer nada, vai ficar só olhando, né? Ele falou, presta bem atenção. Quer dizer, não eram só os médicos do plano físico que estavam lá, tinha médico do plano espiritual, né, que estava também auxiliando os médicos do plano físico. Então, o que é isso? É a dupla vista. O perispírito saiu do corpo,
O corpo está lá vivo ainda, o pessoal está trabalhando, mas ele está conseguindo ver tudo ali, né? É a segunda vista que a gente fala, o desdobramento. Então ele saiu do corpo nessa condição. Acabou de sofrer um acidente, estou indo na ambulância, eu estava indo na ambulância junto. Então, assim, são vários casos que dá para a gente ver bem isso. Visão de Pergolese. Esse caso está na Revista Espírita, fevereiro de 1869. Esse Pergolese, ele foi... Era uma sexta-feira santa. Daí ele foi numa igreja lá, e ele estava meio nervoso esse dia, mas foi chegando perto da igreja, ele começou a sentir calmo, aquele amor, aquela paz. Quando ele entrou na igreja, ele sentiu uma nuvem branca, espessa, envolver ele, né? E daí daqui a pouco ele não viu mais nada, e começou a ouvir uma melodia muito agradável. E essa melodia começou a se aproximar dele e tal, e de repente ele estava mexendo assim com a mão, né? Tipo um maestro escrevendo alguma coisa lá, sei lá. E daí quando acabou aquele êxtase dele, ele viu que no mármore lá da igreja estava escrito a melodia dessa música aqui, ó, Stabat Mater. Não foi só ele que fez, tiveram outros que fizeram, mas isso aqui foi um sucesso tremendo para ele. E da onde ele recebeu isso? No êxtase, no plano espiritual. E o Norinho fala também que no caso de êxtase, não tem situação ruim. O êxtase é sempre essas situações boas, que você está num plano espiritual superior, né? Não é que você vai ter um êxtase e você vai parar lá no umbral, por exemplo. Não existe isso. É mais no plano superior. É o que aconteceu com ele. Ouviu a melodia, marcou lá, e daí a pouco fez a música para... A música, né? Não a letra, né? A música para esse hino católico aí. Dupla vista. O espírito se desdobra sem que o corpo esteja adormecido. Nesse estado, a pessoa vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos, podendo inclusive ter pressentimentos. Durante a ocorrência do fenômeno, o indivíduo, embora consciente, apresenta um estado físico alterado, com um olhar vago, como se olhasse sem ver. Aqui o Norinho já falou, né, sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, né, no domingo de Ramos, sobre a traição de Judas. Tem mais um caso aqui também, quando foi a Páscoa, né, a última Páscoa que Jesus participou, ele mandou os apóstolos, ó, vai lá, tem um homem que vai estar carregando um cântaro, vocês seguem ele até a casa que ele entrar, e pergunta lá para o dono da casa onde é que nós vamos fazer a Páscoa, tal, vai ter uma casa, um andar superior, tudo pronto. Quer dizer, foi uma segunda vista de Jesus também, né? Camille Flammarion, na morte o livro A Morte e Seu Mistério, ele relata o caso de um professor, acho que é Bohen que se fala. Esse professor era de matemática, vamos falar assim, ele saiu para um happy hour com os amigos, terminou o trabalho dele e foi para o happy hour. E lá ele ficou incomodado que ele tinha que voltar em casa e fazer alguma coisa. E aquilo incomodou tanto ele pegou e foi para a casa dele, chegou lá, chamou a moça que trabalhava lá com ele para trocar a cama dele de lugar, no quarto. Um pegou de um lado, o outro, e ele não sabia, ele só sabia que tinha aquela intuição, né, que fala aqui, pressentimento, né? Ele pegou e trocou a cama de lugar, e voltou lá para o happy hour com os amigos. Quando foi umas 10 horas, ele voltou para casa, dormiu, adormeceu, e no meio da noite, o que aconteceu? Uma viga do telhado caiu todo o telhado, exatamente onde estaria a cama dele, né? Ele acabou trocando de lugar. Tem um outro caso que eu não lembrei de quem é, mas não sei se era eu não lembro, não vou lembrar, mas ele estava num determinado lugar, numa cidade, e ele viu que a casa dele estava pegando fogo. E ele ficou preocupado com isso. Mas depois ele acompanhou, viu que na casa dele não ia acontecer nada, estava em volta só o fogo, né? Mas eu não lembro mais quem é, não importa. Ana Catarina Emmerich, não sei se alguém já leu, ou já conheceu, livros dela, né? Ela viveu nessa época aqui, foi beatificada pelo Papa João Paulo II, em 2004. Quando alguém aqui já assistiu o filme Paixão de Cristo? É aquele filme triste lá do Mel Gibson, é baseado no livro dela, na história dela. O que acontecia com ela? O pessoal que escrevia lá, tem um rapaz que escrevia os textos dela, diz que ela entrava em êxtase, não sei o quê, mas não é êxtase, igual nós vimos que o êxtase é só, né, no plano espiritual superior. Ela tinha a dupla vista. Ela via no passado, o que ela via? Ela ia lá na época de Jesus, presenteava todos os acontecimentos, ela dá nome dos personagens, que nem a mulher do poço lá, a mulher samaritana tem um nome. Então ela relata tudo, a mulher, né, a viúva de Naim tem um nome, tudo direitinho lá. Eu fiz até uma cronologia lá, né? Quem é filho de quem, não sei o quê, tá? Eu montei lá, uma dor de cabeça. Aí no final do livro está lá a cronologia pronta. Mas assim, ela tem umas histórias muito interessantes, muito legal. É a Paixão de Cristo, a Paixão do Cordeiro, um negocinho. E tem também que fala sobre Maria de Nazaré, fala sobre Maria Madalena. Ela falava que a Madalena era muito bonita, só que não era mais bonita que Maria de Nazaré. Ela conta detalhes das roupas das mulheres, assim, e tudo nessa questão de segunda vista. E ela ia falando,
Eu não lembro o nome do jornalista lá que ficava com ela, ficou 5 anos com ela. E ficava relatando tudo e saiu esse livro aí. Então ela tinha a segunda vista, essa Ana Caterina Emeriti, e foi beatificada pelo Papa João Paulo II, né? Então uma segunda vista dela era bem assim, bem apurada, né? Ela também tinha um esquema lá que eu não lembro o nome dessa mediunidade. Ela punha a mão no objeto, ela sabia se o objeto era sagrado ou não, se era um objeto falso assim, né? Tipo, tem um pedaço da cruz de Jesus. Ela punha a mão lá e falava, não é. Isso aqui é. Então ela tinha essa mediunidade, assim, ela era bem interessante a mediunidade dela. Mas enfim, acho que deu, Edu, né? Então é isso aí, gente. Agora vamos para a segunda parte nossa. Como sempre, a gente pede que vocês fiquem em oração, auxílio lá para auxiliar os irmãos que vão estar lá, né? A reunião está encerrada. Agradeço a presença de todos. Vamos em paz e que Jesus nos acompanhe.